E aí, prodígio ou prodígia, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje você vai ver 7 motivos ou pensamentos pela qual você ainda pode estar pobre. É isso mesmo, pobre. E detalhe, pobre não só no dinheiro ou no seu patrimônio, você também pode estar pobre no pensamento, na criatividade, na ideia de novos projetos e etc. Então, quando eu digo pobre, não me leve a mal, galera, não me leve a mal, porque esses pensamentos estão começando a entrar na minha cabeça agora também. Então, até uns 3 meses atrás, eu também estava pensando desse mesmo jeito, tá? Então, espero que isso não te afete ou você leve para o lado pessoal, mas que são 7 pensamentos sim que foram analisados por mentes pequenas e mentes grandes, ou seja, pessoas que não conseguiram construir nada e pessoas que conseguiram alavancar a sua vida financeira ou a sua vida pessoal de maneira exponencial. Então, fica aí comigo até o final do vídeo que você vai aprender muito conteúdo aqui comigo hoje. Antes da gente prosseguir aqui com o vídeo, qual que é a definição da palavra pobreza? Se você pesquisar no Google, você vai ver que a palavra pobreza, ela nada mais é do que a falta daquilo que você necessita. Como eu disse anteriormente, não precisa ser necessariamente dinheiro. Você pode ter muito dinheiro, mas você pode ser pobre na ideia, no seu pensamento, e de alguma maneira você conquistou o dinheiro, mas não que você não seja pobre em outras áreas da vida. Então, seguindo nessa linha de raciocínio, vamos para o primeiro pensamento e para a primeira razão de você ainda talvez esteja pobre. E o primeiro pensamento ou o primeiro pilar para a riqueza é o controle sobre as suas frustrações. Eu recebi esse feedback de um grande amigo meu e quando ele me falou isso, cara, simplesmente explodiu minha cabeça, sabe? Essa informação entrou no meu ouvido e explodiu minha cabeça. Porque até então eu achava que dinheiro simplesmente você conquistava de maneira braçal, sabe? E aí depois que eu comecei a aprender que para você primeiro trabalhar o seu dinheiro, o seu valor financeiro, você primeiro tem que trabalhar a sua mente, cara, isso para mim explodiu assim meu mundo, virou várias chaves na minha cabeça. Então, primeiro controle suas frustrações. Na sua vida você vai ter muitas frustrações, tanto com dinheiro como sem dinheiro. Só que se você não aprender a controlar as suas frustrações sem ter o dinheiro, quando você tiver e não aprendeu ainda a controlar suas frustrações, esse dinheiro ele tende a sair da sua mão e ir para a mão de outra pessoa que sabe controlar as frustrações. É mais ou menos naquela base de controle suas emoções. É aquela regra do jogo, não demonstre amor. Por exemplo, isso, mas não é disso, tá, galera? Então, aprenda a controlar suas frustrações para que você possa depois controlar o seu dinheiro e assim o seu patrimônio. Fechou? Então, vamos para o segundo pilar, segundo pensamento do porquê você ainda está pobre. Então, seguindo essa linha aí de pensamento sobre pobreza, a gente vai aqui para o segundo pilar, o pensamento que ainda te deixa num estado de pobreza. E qual que é esse pensamento? Esse pensamento está mais para um sentimento barra gatilho, que é o pensamento da escassez. E para você entender o que é o pensamento da escassez, basta você olhar para aquela pessoa que vai num rodízio. Cara, o exemplo do rodízio, ele é o que mais se encaixa nisso aqui. Não estou falando que eu não ia em rodízios e não estou falando que eu acho errado ir em rodízios. Mas uma crença ou um pensamento que é feita no rodízio, você já deve ter visto eu falar, ou você é essa pessoa que fala assim, cara, eu paguei por esse rodízio, agora eu vou dar um prejuízo pro dono desse restaurante. Com certeza você conhece alguém assim, ou você mesmo é essa pessoa, como eu já fui também essa pessoa. Então eu falava, pô, eu vou fazer meu dinheiro valer a pena, cara. Eu paguei pra ir no rodízio, eu vou arrebentar, velho. Esse é o pensamento chefe da escassez. Você com certeza já viu uma situação assim. E o que isso gera pro seu cérebro? Ele gera que você nunca mais vai ter aquela comida. É tipo assim, cara, você pagou por isso aqui,
Você tem que comer tudo de uma vez, porque você não vai voltar aqui. Inconscientemente, seu cérebro pensa assim. Então, cara, eu vou comer porque eu não sei quando eu vou voltar para cá. Eu não sei quando eu vou ter outra oportunidade de vir para um rodízio e comer tanto assim. E isso não é só com a comida, com o dinheiro também. Você tendo essa mentalidade, essa crença, consequentemente, o seu cérebro vai ativar o gatilho da escassez. E você não vai conseguir ganhar mais dinheiro, ou se ganhar, você vai segurar esse dinheiro como se fosse o último dinheiro que você vai ganhar no mundo, na sua vida. Então, pare de pensar assim, por favor. Terceiro pilar do porquê talvez você ainda esteja na pobreza, na energia da pobreza, é você ter sido implementado para você que dinheiro é coisa ruim, ou que rico é coisa ruim. Todo mundo já ouviu de algum parente ou de sua própria mãe, de seu próprio pai, que rico é gente ruim. Todo rico é desonesto, todo rico é coisa do diabo. Então, isso você pode falar assim, não, cara, eu não acho que rico é coisa ruim, mas no fundo você acha, porque até um tempo atrás eu também pensava assim. E quando eu comecei a me conectar com pessoas de poder aquisitivo muito maior que o meu, eu vi que aquelas pessoas elas eram muito mais iluminadas ou pessoas muito mais honestas do que eu era, entendeu? Então eu sendo pobre, eu era mais desonesto do que o cara que já era rico. Quando isso entrou na minha cabeça, cara, eu parei para pensar e falei, lógico, existem ricos desonestos e existem ricos que fazem o mal para os outros. Só que também existem pobres desonestos e existem pobres que querem o bem dos outros. Como eu fui e como eu era. Então assim, você achar que dinheiro é uma coisa suja, dinheiro é uma coisa ruim, ou que pessoas ricas são ruins, isso vai atrasar muito o seu processo de riqueza. Até o seu cérebro ele está falando assim, cara, não vira essa pessoa, não vira esse cara ou essa mulher rico, porque é coisa ruim. Você tem que continuar como você já está. Então, pessoas pobres, elas tendem a falar assim, eu sou pobre, mas eu sou honesto. É melhor do que ser rico. E isso vai entrando na sua cabeça de uma maneira como uma toxina. Ele vai entrando de um jeito venenoso. Então, você tem que parar de pensar desse jeito. E pensar que você quer sim ser rico, você quer sim ser rica, só que da maneira correta. Você quer ser rico com trabalho honesto. E tá tudo bem. Esse foi o terceiro pilar e pensamento que você tem que abandonar e começar a criar aí no seu mindset. Bom, seguindo aí nessa metodologia, nessa cronologia, o quarto pensamento, mas esse já tá mais para uma atitude, é você rever o que para você são ativos e o que para você são passivos. Se você não sabe o que é isso, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, mas resumidamente, um ativo é tudo aquilo que vai te gerar renda, ou agora ou no futuro. E um passivo é tudo aquilo que você compra e não vai te gerar renda, você só gastou e se descapitalizou, ok? Resumidamente é isso. Então, reveja o conceito do que um ativo ou um passivo para você. Um ano atrás eu comprei um iPhone porque eu queria muito, eu via meus amigos com iPhone, todo mundo tinha iPhone ao meu redor, eu falei, cara, eu preciso ter um iPhone, Eu tinha um celular J5 velho, emprestado da minha mãe, eu precisava ter um iPhone, eu queria aquilo como se fosse a salvação. Até que então que eu comprei o iPhone, até o momento se passaram 7 meses e aquilo era um passivo na minha vida. Por quê? Você comprar um celular bom, ele tende a ser um ativo, só que ele também pode ser um passivo, dependendo da maneira que você usar. Então, se você comprar um celular só para ficar consumindo conteúdo, se você comprar um celular só para ficar vendo besterol, cara, isso vai virar um passivo, porque você não está gerando renda com aquilo, você simplesmente comprou um celular. Então você se descapitalizou. Até o momento que eu entendi que quando eu comprei o iPhone, eu tinha simplesmente uma máquina de gerar dinheiro. E aquilo se tornou um ativo. Então comece a rever o que para você são ativos
e veja também o que são os passivos na sua vida. Veja se realmente aquele carro, aquele relógio, aquele celular vai valer a pena para você agora. E veja se aquilo vai te capitalizar, ou seja, você vai ganhar dinheiro com aquilo, ou se você está perdendo dinheiro com aquilo. Depois que você começar a ter o discernimento sobre isso, provavelmente você vai deixar de ser pobre. O quinto pilar é: continue trabalhando com o que você está trabalhando agora, que você vai ser rico. Simplesmente esse pilar ele entrou na minha vida um tempo atrás, e depois que eu tomei a decisão de mudar isso, a minha vida mudou da água para o vinho, porque depois que eu entendi que trabalhar com o que eu estava trabalhando nunca ia me gerar um futuro rico, eu simplesmente desisti, larguei e mudei totalmente o meu plano, totalmente a minha rota. Eu estava num trabalho que as pessoas lá dentro faziam o seu trabalho, óbvio que nem eu, e foi me dado uma oportunidade para subir de cargo, entre aspas, já que o que eu era, a hierarquia da empresa, gestores, o chefe e os funcionários, eu comecei a entender que literalmente o único que ganha de fato com aquela empresa um salário saudável é o chefe, e nem ele tinha saúde mental estável. Então, assim, depois que eu comecei a reparar aquilo e analisar, eu comecei a perceber que trabalhar com o que eu trabalhava nunca ia me gerar um futuro próspero. Ou seja, eu ia até ter dinheiro se um dia eu chegasse no cargo que ele estava, mas e a minha saúde mental? Como ia ficar? Então, quando você entender que trabalhar com o que provavelmente você trabalha hoje não vai te deixar rico ou rica, você vai mudar esse pensamento e vai começar a abrir outras maneiras de ganhar dinheiro, ganhar renda. Não existe só a renda braçal. Comece a entender isso e aplique na sua vida que não existe só a renda braçal, mas existem milhares de outras formas de renda, ok? Partindo desse quinto princípio, eu vou te apresentar o sexto princípio que, para mim, foi um dos mais importantes nessa minha trajetória de começar a enriquecer, tá? Que é: a sua mente e o seu conhecimento é o seu maior patrimônio. Então, partindo daquela linha de que eu estava no meu trabalho, eu aprendia apenas uma coisa. Eu aprendia a desenvolver apenas uma função, como é na maioria das empresas. Você vai desenvolver apenas uma função ou duas, enfim, só para aquele mercado. Quanto mais você busca conhecimento, mais você adquire conteúdos, automaticamente o seu valor no mercado ele vai subindo. E por que isso? Pensa num mercador. Esse mercador, ele todo dia ou todo mês, ele depende de uma certa mercadoria, vender aquela mercadoria, certo? Certo. Mas e se esse mercador, ele perdesse um dia ou fosse roubado toda a sua mercadoria? Você concorda comigo que ele não conseguiria produzir mais dinheiro, correto? Correto. Mas e se esse mercador ensinasse para outras pessoas, por exemplo, que querem se tornar mercadores? Não depende mais da mercadoria que ele vendia. Ele agora só depende do conhecimento e de tudo aquilo que ele aprendeu com a vida dele. Consegue sentir isso? O seu conhecimento é a sua maior fonte de renda e o seu maior patrimônio. Então adquira conhecimento, adquira patrimônio mental, porque isso tem um maior valor no mercado hoje em dia. E o sétimo e último princípio ou pilar, pensamento para você começar a caminhar para uma vida rica e sair da pobreza, é o seguinte: sempre faça mais do que aquilo que você espera receber de volta. Isso parece a coisa mais idiota que você vai ouvir hoje, mas não é. O que isso acontece? Sempre trabalhe mais do que você espera receber de volta. O pobre, ele tende a sempre trabalhar só de acordo com o que ele vai receber. E detalhe, perceba que um salário, ele é um acordo
que você faz com uma pessoa, uma empresa, que já foi acordado um valor a receber, correto? Correto. Então a sua mente automaticamente ela fala assim, Mateus ou fulano, Prodígio, simplesmente trabalhe de acordo com o valor que você irá receber. E você nunca vai trabalhar mais do que aquele valor. Então, supondo que você vai ganhar R$ 1.500 no mês, a sua mente já comprou a ideia de que vai fazer assim, cara, então eu só vou trabalhar de acordo com esses R$ 1.500. Eu não vou me esforçar mais do que isso e não vou me esforçar menos do que isso, porque eu só vou receber R$ 1.500. O pobre tende a pensar assim e a maioria tende a pensar assim. Só que se você só fizer o que você espera receber, você nunca vai receber mais do que já recebe. E o vídeo foi esse, Prodígio. Eu espero que vocês tenham absorvido aqui algum desses 7 pilares aí, ou que tenha feito sentido para você. Lembrando, gente, eu não sou o dono da verdade, e isso aqui foi eu analisando ao longo da minha trajetória, meus pensamentos pobres que começaram a mudar com o tempo. Então, pode ser que isso se aplique para você hoje, pode ser que não se aplique. Aí vai da sua concepção. Só que saiba que isso, se você começar a aplicar, pode te ajudar demais. Então, já vai deixando o seu like aí no vídeo e eu espero ver vocês na próxima semana com conteúdo melhor ainda. Fechou? Espero que vocês sejam um prodígio ou um prodígia no futuro comigo. Abraço.